Você já teve algum momento na vida quando, por uma faísca de inspiração, influência externa ou por puro ócio criativo, teve uma ideia fora do comum? Isso acontece com talvez a maioria das pessoas ao longo da vida pelo menos algumas vezes. E dentre essas vezes, podem surgir aquelas ideias que realmente se destacam. Quando isso ocorre com um criador de conteúdo, seja ele um mangaka, um cineasta, um youtuber, entre tantos outros, uma porta é aberta para o sucesso. É a chance perfeita para fugir da mediocridade e criar algo genuinamente original, inspirador, engraçado, aterrorizante ou qualquer outra das infinitas qualidades que possam surgir. Ter uma ideia com todo esse apelo pode ser a receita para o sucesso, mas nem toda receita é seguida à risca. E quando a execução falha, por mais promissora que seja tal receita, o resultado geralmente é no mínimo desinteressante, podendo chegar a ser desastroso. Tokyo Revengers, infelizmente, é o segundo caso. Bem-vindos à Caverna do Rubão. Eu sou o seu anfitrião e hoje nós vamos conversar sobre Tokyo Revengers e como ele se pauta em uma premissa muito promissora, se perde completamente com uma estrutura de roteiro e cenas totalmente inorgânicas e joga toda e qualquer oportunidade de desenvolvimento e aprofundamento dos personagens no lixo. Eu sinceramente espero que a sua experiência assistindo esse vídeo seja menos sofrível do que foi a minha assistindo o anime para fazer ele. Então bora lá. Começando pela premissa de Tokyo Revengers. Nós começamos acompanhando o Takemichi, um ex-membro de gangue colegial que hoje aos 26 anos não cumpriu ou sequer teve algum objetivo na vida, não tem contato frequente com amigos ou alguém com quem se relacione romanticamente e tem um trabalho de meio período onde não é muito competente nem respeitado. Basicamente, ele não tem confiança ou competência e até aquele ponto falhou na vida. Nesse estado, ele se depara com a notícia de que sua namorada do tempo do colegial foi morta em um incidente envolvendo a facção japonesa chamada Tokyo Manji. Ele então segue seu dia rotineiramente até que uma mão misteriosa o empurra contra os trilhos de um trem e, ao invés de morrer, ele é transportado para uma sala fechada com uma esfera negra no meio e é enviado armado até os dentes em missões contra a sua vontade para exterminar alienígenas. Ah não, pera, eu me confundi, essa é a premissa de uma obra boa de verdade. Quando o Takemichi abre os olhos, ele na verdade voltou ao seu período de ensino médio, quando ainda namorava e fazia parte da gangue colegial com seus amigos. Isso traz para ele uma chance única de enfrentar o seu passado, retomar o controle da sua vida e evitar a morte trágica da pessoa que ele mais amou. Ficou interessado nessa premissa? É, eu também. Pena que a execução dela é horrível em diversos aspectos. Em especial em dois. O primeiro sendo a péssima caracterização dos personagens junto ao seu desenvolvimento que, quando não é inexistente, é porco, desleixado e subestima a inteligência do espectador. E o segundo sendo a péssima direção e estruturação das cenas e diálogos que te fazem questionar a capacidade do autor de elaborar ao menos uma interação que não soe completamente inorgânica ou uma cena onde os personagens que ele criou agem de forma coerente com o que foi proposto e não como uma criança de 10 anos ou uma marionete sem essência alguma, criada apenas como uma ferramenta de roteiro. Mas para não ser injusto, eu vou falar também um pouco sobre onde eu vejo que a obra acertou, mesmo achando isso muito pouco em comparação com o que ela errou. Para falar sobre a caracterização dos personagens, eu preciso antes de mais nada elogiar uma coisa. O visual desse anime. Meu amigo, olha pra esse cara aqui. E esse aqui. E esses aqui. Sério, eu adoro a parte visual da caracterização desse anime, com os diversos cortes ou cores de cabelo e estilos de roupa ou tatuagens que propositalmente fogem bastante do padrão comportado japonês para passar a sensação de que os grupos que a obra aborda não agem de forma que seria considerada normal por lá, fazendo eles se encaixarem em um outro padrão que seria o dos clássicos delinquentes japoneses, que aparecem em diversas outras obras como por exemplo o Great Teacher Onizuka. Mas o problema da caracterização dos personagens na verdade está embaixo do visual bonito, no interior deles. Os personagens são apresentados com alguns pontos-chave na personalidade e postos em situações que conversam com esses pontos-chave. E isso deveria ser bom, já que abre portas para o desenvolvimento deles. Pega o protagonista, por exemplo. Ele tem como traços fortes todo o fracasso, traumas e falta de confiança decorrentes do período em que ele foi agredido e explorado pelos membros da gangue. Isso em contraponto com o amor pela Hina, que enxerga ele de forma diferente e acalenta esses traumas dele, resgatando um pouco daquela confiança que foi perdida. Ela morreu, e o poder de mudar isso está inteiramente nas mãos do Takemichi, o que seria com certeza um maior sucesso para ele. Ou seja, um contraponto para todo aquele fracasso vivido. Vocês veem o potencial absurdo que tem essa narrativa? Eu vejo, mas infelizmente o anime peca demais na execução desses traços. Tudo bem você ter um personagem que chora, um personagem que apanha, um personagem que por inocência ou por pura burrice se enfia em situações que vão punir ele pelos próprios erros. Mas quando esse personagem não aprende em nada com os erros que cometeu e continua com a mesma personalidade de um bebê chorão de 9 anos em um corpo de 14 tendo vivido 26, meu amigo, aí o teu personagem tem um problema. Outro ponto.
Quando você estabelece um problema, um trauma para o seu personagem e coloca ele em uma situação que o faz confrontar e superar esse problema, o mínimo que se espera é que ele cresça um pouco com isso e encare melhor o mesmo tipo de situação futuramente, sabe, como uma pessoa qualquer, de forma orgânica. E isso não acontece com o Takemichi. Ele é colocado no mesmo tipo de situação diversas vezes, é posto para encarar e superar elas, e continua agindo como o mesmo personagem sem graça e raso como sempre quando opera abaixo. Se quer saber como isso poderia ser executado de forma muito melhor, é só pegar animes como Mushoku Tensei e Re:Zero, por exemplo, onde o protagonista parte de um ponto onde é completamente inocente ou traumatizado, enfrenta situações que conversam com esses traumas e a partir dali mantém uma essência daquilo que torna ele único, mas evolui com o que passou e parte para o próximo conflito diferente de como era no ponto inicial. Isso torna um pouco mais difícil dar um rumo que faça sentido a uma obra, porque quanto mais desenvolvido o personagem, menos dificuldade ele teria com situações de complexidade parecida com as que ele já viveu. Então é necessário causar outros traumas ou explorar os mesmos em situações mais complexas do que as vividas até ali. E isso é muito difícil de fazer sem ficar forçado. Steins Gate, por exemplo, explora muito bem isso com a temática de viagem no tempo. E eu gostaria de poder falar o mesmo sobre Tokyo Revengers, mas praticamente todos os acontecimentos-chave surgem de interações fraquíssimas e inorgânicas entre os personagens que só parecem seguir um script, ao invés de agir de forma coerente com o que um ser humano realmente faria dada a situação proposta e a personalidade deles até então. E essa falta de profundidade na caracterização dos personagens se torna mais evidente ainda nos momentos de diálogo cotidiano do anime. Sério, quando eu vi aquela cena que era pra ter teor cômico do Mike e do Draken brigando na casa do Takemichi, por exemplo, eu gostaria de dizer que eu tive desgosto ou vergonha alheia. Mas nem isso eu consegui sentir de tão rasos que eram os diálogos entre os personagens. Mas a péssima direção e estruturação vai além dos diálogos. Fica claro que o autor tem conflitos e acontecimentos chave sobre os quais ele quer que a obra gire. E isso é super comum e totalmente saudável na criação de uma história. O problema aqui é a forma como ele executa cada um desses pontos. E eu vou mostrar um pouco do porquê usando essa sequência com um dos clímax do anime, quando Takemichi tem como claro objetivo evitar a morte do Draken, já que acha que essa é a raiz para o conflito interno da Tokyomanji resultar na morte da Rina. Espera-se que um protagonista de 26 anos vá ao menos se preparar um pouco para tentar evitar uma morte que tem tanta importância para ele e ele literalmente sabe quando vai acontecer. Mas o que acontece é decepcionante. Ele chega no meio da confusão desarmado, sendo um dos menos capacitados em uma briga dentre todos ali, não explica direito pro Mike que o Draken corre sério risco de vida até já ser tarde demais, e simplesmente fica gritando o nome do Draken aos ventos que nem um boçal até o próximo ponto do roteiro acontecer: ele ser esfaqueado. Quando isso acontece, o Takemichi vai até ele e antes de fazer qualquer outra coisa decente que um adulto de 26 anos pensaria em fazer, como por exemplo tentar estancar o sangramento ou chamar uma ambulância, ele simplesmente presume que o Draken já está morto. E quando ele percebe que essa não é a verdade, chuta o que ele faz. Pega o celular e finalmente liga para uma ambulância ou para a polícia, que ele já deveria ter ligado muito antes do conflito chegar ao ponto em que chegou, pede ajuda para alguém mais capacitado do que ele, ou decide carregar nas costas um cara com o dobro do tamanho dele, espancado e com hemorragia até o hospital mais próximo. Parabéns, Takemichi, você mandou muito bem. Se o seu objetivo era terminar de matar o cara. E esse não é nem de longe o único recorte em que as coisas acontecem de forma mal dirigida. O que é uma pena, porque a obra se tratando dessa cultura dos grupos de delinquentes no Japão poderia tocar de forma mais profunda nessa temática, porque dentro desses grupos de delinquentes existem diferentes categorias com subculturas formadas com características que diferem um pouco entre uma e outra, mas em geral têm um traço em comum, que é ser uma crítica ao estilo de vida japonês, que pode por muitas vezes ser condescendente, duro, frio ou distante demais, especialmente para com os jovens em um meio social e subordinados em um meio profissional. E isso, além de ser um traço bem forte dessa cultura de delinquentes, é acima de tudo uma insatisfação bastante humana. E aí é que tá. Os personagens de Tokyo Revengers na maioria dos momentos da obra se portam mais como uma ferramenta de roteiro a ser utilizada para criar cenas que vão trazer algum tipo de choque, se valendo dessa identidade de delinquente para guiar o anime ou o mangá na direção que o autor quer do que realmente uma pessoa com sentimentos mais complexos que passem a sensação de um ser humano. Assim eles agem de forma totalmente incoerente com o que seria razoável para o que foi estabelecido do personagem até ali. Quer um exemplo? Olha o Mike nessa cena aqui. Já tinha acontecido o que poderia ser considerado o melhor desenvolvimento do personagem até ali, quando mostra ele se fazendo de forte e despreocupado com o Draken na sala de cirurgia em situação de vida ou morte. Mas logo em seguida, corta pro Takemichi vendo ele chorar escondido de alívio quando a situação se resolve e ele percebe que não perdeu o melhor amigo. Ele fica profundamente grato ao protagonista pelo que ele fez. E no primeiro desagrado dele com o Takemichi, ele ameaça ele de morte. Isso foge completamente de tudo que foi estabelecido até ali, só pra chocar um pouco a audiência com um fator de olha só como ser delinquente é doideira, os caras são perigosos, hein?
É só desapontador, especialmente quando você leva em questão que mesmo nessa subcultura que caminha de forma tênue entre a baderna e o crime, existe respeito mútuo e um código moral que inclusive o personagem do Mike parece admirar e lamentar estar sendo perdido com o tempo. Outro bom exemplo disso é o personagem do Kazutora, que simplesmente não faz sentido nenhum. Fica implícito que ele respeita ou admira o Mike e por isso quer dar um bom presente de aniversário pra ele. Aí ele, do nada, em uma cena bem mal escrita a propósito, acaba matando o irmão dele por acidente. E sabe qual é a conclusão lógica que ele chega? Que tudo é culpa do próprio Mike por existir e que por isso ele precisa ser morto. Caramba, que personagem bem escrito. A minha conclusão final sobre esse anime é que ele foi uma ideia genial, principalmente por causa do design, temática e o esqueleto da narrativa. Mas a execução péssima dos pontos de roteiro e a má caracterização dos personagens rasos, que funcionam apenas como ferramentas para forçar esse roteiro a avançar, tornam ele sofrível de assistir e um verdadeiro desastre de escrita. Eu atribuo um pouco dessa grande popularidade do anime ao visual dele, que se destaca bastante, e a esse fato da ideia dele ser muito boa e atrativa, junto do esqueleto da narrativa ser interessante o suficiente para fazer o espectador no mínimo ter vontade de saber qual vai ser o desenrolar da história. Mas lê online gente da fandom nesse anime, comparando ele com Berserk, inclusive dizendo que ele executa tudo melhor, quase me transformou no Coringa. Daqui pra frente eu devo acompanhar por cima alguns dos acontecimentos do mangá para saber como vai terminar a história, mas eu provavelmente nunca mais vou assistir um episódio ou falar dele aqui nesse canal. Poxa, Rubão, mas você falou tão bem de Haikyuu no último vídeo, eu queria que você mantesse esse padrão. Não gostei. Meu amigo, primeiramente, eu quero que fique bem claro que nesse canal eu vou continuar criticando obra ruim. E segundamente, pode ficar tranquilo que o meu próximo vídeo vai ser sobre o Sama Ranking e eu não tenho como falar mal desse anime. Sério. Ele é perfeito.